Na madrugada de 1996, um motorista perdeu o controle e caiu com o carro na represa Billings, em São Paulo. Sobreviveu, mas jurou até o fim da vida que desviou de uma criança vestida de branco, parada no meio da pista. Os bombeiros encontraram o veículo submerso, mas nunca encontraram nenhuma criança. Desde então, relatos semelhantes se multiplicaram, e todos descrevem a mesma figura. Uma menina encharcada, de cabelos longos, imóvel, sempre perto da água. Nasceu aí a lenda urbana que chamamos de Menina do Lago. O caso poderia ser apenas um acidente isolado, mas os relatos não pararam. Motoristas, pescadores, até policiais já disseram ter visto a figura, sempre de madrugada, sempre à beira da água. Em alguns casos, ela surge na estrada, obrigando motoristas a desviar e causar acidentes. Em outros, aparece silenciosa, encarando quem ousa parar. A repetição dos detalhes é o que mais assusta. O vestido branco encharcado, a pele pálida, o silêncio perturbador. Não é uma visão fugaz. É como se ela estivesse realmente lá, esperando. Na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, 3 jovens desapareceram em 2001. O carro deles foi encontrado flutuando dias depois, mas não havia corpo algum dentro. Uma testemunha declarou ter visto uma menina de branco, chamando-os da margem pouco antes do sumiço. O caso ganhou destaque na imprensa local, mas nunca foi resolvido. A polícia investigou hipóteses de fuga, crime ou afogamento, mas nenhum corpo foi achado. Para os moradores não havia dúvida. A Menina do Lago havia levado mais vítimas. As histórias se repetem no Paraná, Goiás, Brasília, sempre perto de lagos e represas. Em 2013, um turista fotografou o Lago Paranoá, em Brasília, e mais tarde, ao ampliar a imagem, percebeu uma figura feminina refletida na água. Dias depois, sofreu um acidente de carro na mesma região. O caso foi parar em fóruns de mistério, e até hoje a foto circula entre curiosos. Coincidência, histeria ou maldição? Para quem acredita, a aparição não é casual. É a marca da menina pedindo companhia. O que intriga é que a lenda não se limita a um único local. Cada cidade tem sua versão, mas os detalhes nunca mudam muito. Sempre uma jovem morta afogada, sempre um vestido branco, sempre a presença perto da água. Pesquisadores de folclore comparam com outras figuras internacionais. La Llorona, no México, que chora pelos filhos afogados. O Kiku, no Japão, ligada a poços d'água. A Menina do Lago seria a versão brasileira desse arquétipo. Espíritos femininos presos à morte trágica e à água parada. Pescadores relatam experiências ainda mais perturbadoras. Um homem de Goiás afirmou que ouviu risadas infantis ecoando sobre o lago, mesmo estando sozinho no escuro. Outro disse ter visto pegadas molhadas surgindo do nada, indo da água em direção à mata. Quando tentou seguir as marcas, encontrou apenas silêncio e vazio. O lago parecia zombar dele, como se escondesse algo maior. Para muitos, a menina não é só uma aparição. É uma força que manipula o ambiente ao redor, criando ilusões que enlouquecem. Relatos de motoristas são ainda mais constantes. Em estradas próximas a lagos, muitos afirmam sentir um frio repentino, mesmo em noites abafadas. Depois, a sensação de serem observados, e então a menina aparece. Alguns descrevem que ela tenta atravessar a pista, outros que apenas fica parada olhando. Um caminhoneiro jurou que ouviu uma risada infantil no momento exato em que capotou o veículo. Saiu vivo, mas nunca mais passou pela região. O trauma se tornou mais forte que o perigo físico. Os céticos explicam como ilusão, reflexos da lua, faróis de carros, exaustão noturna. Mas há algo difícil de justificar. Testemunhas diferentes, em cidades diferentes, descrevem exatamente a mesma figura. Não há como os detalhes coincidirem tanto sem alguma base comum. E mais, como explicar acidentes reais, mortes registradas, sempre com histórias de crianças na pista antes da tragédia? É nesse ponto que a lenda deixa de ser apenas folclore e se mistura com a realidade policial. Um dos relatos mais assustadores vem de um grupo de amigos no interior do Paraná. Eles pararam o carro para beber perto de uma lagoa. De repente viram uma menina em pé, imóvel, olhando fixamente para eles. Fugiram em pânico, entraram no carro e aceleraram. Quando chegaram em casa, perceberam que os bancos estavam molhados, como se alguém tivesse estado ali. Nenhum deles voltou ao local. A história circula até hoje, como prova de que a menina não só aparece, ela segue. O detalhe mais macabro é a escolha. A menina parece aparecer apenas para pessoas sozinhas, vulneráveis ou abaladas, como se enxergasse fraquezas escondidas. Quem cruza com ela relata uma sensação de sufocamento, de ser puxado para dentro da água. Não é só a visão, é a mente sendo afetada. Há quem diga que, nesses momentos, a vontade de mergulhar é irresistível, como se o lago fosse um convite silencioso para não voltar mais. A morte não como ameaça, mas como sedução. Religiosos enxergam outra explicação. A menina não seria uma vítima, mas uma guardiã. Sua presença manteria algo ainda pior preso no lago, impedindo que escapasse. Outros dizem o contrário, que ela própria é a predadora,
buscando companhia para sua eternidade de sofrimento. Cada novo afogado seria mais um prisioneiro chamado por ela. Em ambos os casos, o lago se torna mais do que um corpo d'água. Vira um portal, um lugar onde o mundo dos vivos e dos mortos se encontram. O mistério só cresce porque a lenda nunca morre. Cada geração adiciona novos relatos, novas tragédias, novas coincidências. O que mantém a história viva é justamente a repetição. Quanto mais se fala nela, mais forte ela parece ficar. Em fóruns da internet, há quem jure que apenas ouvir a história já atrai a atenção dela. Como se o medo fosse o combustível que a mantém andando pelas margens, em busca de olhares curiosos demais. Talvez este vídeo agora já seja parte desse alimento. A água tem essa natureza ambígua, fonte de vida, mas também de morte. Diferente de rios que correm e seguem, os lagos guardam. Eles escondem corpos, memórias, tragédias. O reflexo da lua na superfície parece belo, mas esconde profundezas escuras. É nesse cenário que a figura da menina ganha força. Porque não há nada mais assustador do que a calmaria que antecede um puxão repentino. Um mergulho sem volta. E no fundo talvez seja essa sensação que ela encarne. O chamado inevitável da água. A menina do lago não grita, não corre, não ameaça. Ela apenas observa. Seu silêncio é a condenação. Quem a vê, não esquece. Quem some, não volta. Testemunhas que sobreviveram carregam o trauma. E mesmo quando tentam explicar racionalmente, algo permanece. A ideia de que no momento mais frágil da vida, alguém estava ali escolhendo. E esse alguém não era humano. Era a sombra encharcada de uma jovem, repetindo eternamente sua tragédia. Se um dia você passar por uma estrada solitária, com um lago ao lado, evite encarar a margem. Porque a aparição não precisa de convite. Basta que seus olhos encontrem os dela. Alguns voltam mudados, outros nunca voltam. E talvez, quando a água estiver calma demais, silenciosa demais, seja exatamente porque ela já está ali, esperando.